seu Morning Show. Vamos lá, e hoje mais um episódio do nosso Breakfast. É um prazer enorme recebermos para mais um café da manhã especial. Hoje, dois ícones do rádio sorocabano, duas grandes vozes. Programa, né, de peso hoje. Exatamente, dois grandes amigos que estão aqui hoje para a gente falar sobre rádio, falar um pouco da carreira de cada um deles e, claro, contar algumas possíveis particularidades, não é isso? Que nem todas podem ser publicadas ou vistas por você. Vai ser difícil de subir esse vídeo pro YouTube hoje. Eu acho que pode ter Vocês um três aqui vai dar algum problema. Vai ficar pesado. César Lante e Carlinhos Caju, o Caju, estão aqui com a gente para nosso café da manhã. Muito bom tê-los aqui. Aí, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Vamos lá. Eu já senti a vibe quando estamos num café da manhã. Cezão chegou, eu falei, o que você quer tomar? Dele, tem cerveja? Cachaça. Falei, não, cerveja infelizmente não temos. Não, um bar lindo ali. Aliás, aqui... Pois é. Deixa eu abrir um parêntese. Tá maravilhoso, né? Meu, que sede sensacional isso aqui, hein? Tá muito bonito, muito, né? Bacana. Aprovado? Meu, sensacional. Pra gente, que eu falei pro Walter, a gente que trabalha em rádio há décadas, né? Uma estrutura dessa, cara, é tudo que a gente sempre sonhou, né? Quem tá em rádio aí, quem acompanha a gente sabe que a gente sempre... eu acho que tá concretizado tudo que passa na cabeça de um radialista, né? Uma baita estrutura dessa, verdade. Tá? E todo mundo se acostuma rápido com coisa boa, né? Caju, você lembra se já estivemos em outro lugar, em outro momento? Não. Sempre aqui. De Imperatriz Leopoldina, eu nem lembro como era lá. Sempre aqui. Mas tá lindo mesmo, sério. Tem que puxar a sardinha porque tá maravilhoso. Não, e é importante frisar que é assim... Para Sorocaba é um orgulho. A gente tá acostumado a sair e ir para outras cidades, tipo Campinas, São Paulo, e aí você vê emissoras muito bem montadas. Algumas, não todas, mas algumas muito bem montadas. Sorocaba, eu creio que é uma das rádios mais bacanas de todos os tempos, né? Sim, exatamente. Você, Cezão, que é até mais velho que eu de rádio, que eu era teu ouvinte. Assim. Walter Carles também, que eu era ouvinte de vocês. Eu acredito que poucas emissoras são tão legais quanto essa sede nova da Band. Cara, uma estrutura digna de São Paulo, cara. Das melhores das grandes capitais. Tem rádio de São Paulo que não chega a esse a maioria aqui, das emissoras, né, de São Paulo não chega, não Vamos tem. dizer as tops, né? Justamente. As tops. E aí a gente tem que agradecer, obviamente, né, ao Teodoro Mendes Júnior aí por todo o investimento e tal, muito legal, a gente fica muito feliz. E nós, como profissionais de rádio há tantos anos já, né, aliás, começar a falar um pouco disso, você falou que era meu ouvinte do César, e eu era ouvinte do César, né? Então, então gente, nessa mesa aqui, resumindo, já sabemos. O César é o velho. O César trouxe todo mundo pro rádio. Gente, eu vou contar pra vocês mais. Conta. A primeira vez que eu tive a oportunidade de estar próximo de uma emissora de rádio, né, que me abriu a primeira porta, vamos falar assim, pro rádio, que foi a Rádio Vanguarda. Eu participei de uma promoção com o César. Eu trabalhava numa financiadora e a gente ficava ouvindo a Rádio Vanguarda a tarde toda. O César fazia no período da tarde. E aí, um dia o César lançou lá uma promoção que tinha, eu não lembro se era um boné, uma camiseta, não lembro o que era que ganhava da rádio. Ele falou, a primeira pessoa que ligar aqui e souber o prefixo da rádio, ganha. Nossa. Cara, quem é que sabe o prefixo da rádio? Só alguém Isso muito... pra ganhar o boné. Mas não, eu e daí, com certeza, o coração dele disparou, ele falou, meu, é a hora que eu vou dar o prefixo da rádio. Cara, e aquele negócio o telefone era aquele KS, sabe? Aquele que você apertava as teclinhas lá, que tinha os ramais e tal. E aí, liguei na rádio... Falei o prefixo tal, ganhou, não sei o que lá, fui lá. E aí, e até hoje é o mesmo, né? Eles fazem do mesmo jeito, né? E a partir daí eu conheci o César, né? A gente se encontrava no ônibus, a gente morava no mesmo bairro. É verdade. Né? Essa história é engraçada. A gente se encontrava no ônibus, mas não conversava. Mas não eram amigos. Não. Senão eu já ia falar que o César, o pessoal já ia falar. O César ajudou o amigo, né? Você sabe que tem esse negócio. Olha lá, ajudou o cara lá. Não era, não. A gente se encontrava no ônibus do Vila Hortência. Vila Hortência, E aí, o dia que eu encontrei o César lá, sabe aquela coisa? Você fala, pô, mas já vi esse cara dentro do ônibus, né? Esse é o cara do ônibus. Pô, é o cabeça do ônibus. Porque todo dia o mesmo ônibus é o cabeça. É o cabeça do ônibus, caraca. Então, e aí a gente... Aqueles que sentavam no banco da frente? Exatamente. Eu fiz no banco da frente, cara.
Era só eu e o Walter, aqueles bancos da frente do Vila Hortência. E nessa época, meu Deus, é todo mundo Vila Hortência? Era o point. O point do rádio era Vila Hortência. Aliás, Fernando Carriel também era da Vila Hortência. Sim. Gente, eu já contei aqui, vou falar de novo. Minha tia era apaixonada pelo Fernando Carriel. Tia, é isso. Então não era só a sua tia. Vamos trazer o Fernando aí. Menos mal. Aí, mas nessa época tinha o César, o Fernando, o Cláudio Dias Batista, depois de um tempo, o César, né, obviamente, eu, depois, quem mais? Acho que tinha mais gente lá da Vila Hortência, tinha um monte de gente de lá. Mas assim, olha que coincidência. E a partir daí, começa a ser construída uma amizade que dura até hoje e tal. E na época eu fui trabalhar como operador na Rádio Vanguarda tal, né? Através de uma indicação do próprio César mesmo, que eles iam precisar de um operador. Eu não entrei como locutor, entrei como operador lá. E assim que começou. Então é legal. E isso foi em que ano, César? 87 foi? 87. E aí, no começo de 87. E você? Porque daí você já tava lá. O Walter contou de como foi que começou o rádio pra você? Você também foi concorrer a um boné? Olha, eu era ouvinte de rádio. Que boné todo mundo troca de boné. Tinha que ser um boné GG. Eu queria boné e camiseta. Já queria o combo. Sim. Eu comecei ouvindo rádio também. Eu era ouvinte do Roberto Macedo. Todo mundo conhece aqui o Roberto Macedo, também um ícone do rádio. Ícone do rádio. Eu vi o Roberto Macedo no AM, porque na época não tinha FM ainda, tá? Eu tinha meus 10 anos de idade. Eu vi o Roberto na Vanguarda, na Cacique, ganhava prêmios, participava, falava prefixo também, essas coisas. E até que conheci o Roberto Macedo. Não, isso foi antes, quando tinha uns 10 anos de idade. Aí com uns 15, começou aqui em Sorocaba a Rádio Metropolitana. Sim. Que veio também para inovar. Foi um sucesso a Metropolitana. Foi um sucesso, aquela coisa do FM, carro na rua, promoção. E eu achei tudo muito bacana aquele negócio, né? E eu também comecei a ouvir a Metropolitana, participava das promoções, ia lá conhecer o pessoal lá no Sofia Cheda. Sim, ali no começo da rua Boulevard Braguinha. Isso. E enchi o saco do pessoal para começar a trabalhar lá, e queria trabalhar em rádio. Tinha 15 anos na época, eu acho. Só que não conseguia, né? Eu era muito novo na época. Na época o Anderson Santos era locutor na Rádio Metropolitana. Olha como os caminhos vão se cruzando, cara. O Anderson tinha uns 17, mais ou menos. Eu tinha Você já conhecia o Anderson? Não conhecia o Anderson ainda. Eu conheci o Anderson na Ipanema. Pois é. Já ouvia o Anderson na Metropolitana também, mas eu não conheci ele pessoalmente ainda não. E aí de tanto insistir me deram uma chance, fui fazer umas gravações lá na Metropolitana. Aí conheci o pessoal da Vanguarda, que era no prédio próximo ali. Sim, do lado. Né? Também comecei a perturbar o pessoal, conhecer os locutores, pedir para fazer teste, essa coisa toda. Acabou rolando. Quem me deu uma chance na Vanguarda foi a Ana Cristina. Ana Cristina Differ. Differ, exatamente. Era locutora lá na época, pessoa muito bacana. Me deu uma chance, eu tinha 17 anos na época. Comecei como operador também, como Walter. Aliás, todo mundo começou como operador na Vanguarda, eu acho, né? A maioria das pessoas começaram. Não, eu comecei como locutor. Locutor direto? Na Vanguarda eu comecei como locutor já direto. Então, e aí foi. Isso eu tava com 17 para 18 anos, em 87. Agora, de lá para cá. Eu tive a oportunidade de ouvir o César participando do programa do Roberto Macedo, numa fita que ele me mostrou. Ele criança participando do programa do Roberto Macedo. Eu tinha acho que uns 10, 11 anos. Gostava mesmo. Vozinha de criança total, legal, né, velho? E aí, e esse amor do rádio veio o quê? Pelo seu pai, pela sua mãe? Como em casa, todo mundo sempre gostou de ouvir rádio. Meu pai gostava muito de ouvir rádio. Eu sempre ouvia futebol no final de semana, eu ouvia junto com ele. Pela Jovem Pan, pela Bandeirantes de São Paulo, né? Seu pai era palmeirense, né? Palmeirense e roxo. E minha mãe ouvia rádio durante a semana, as rádios AMs aqui de Sorocaba, né? Parte musical, Roberto Macedo, Carlos Cook também, grande radialista, né? Caramba, hein? Fazia parte da minha infância no rádio, então aquilo foi ficando, e eu falei, pô, eu queria fazer isso aí também. Muito bom. E o Caju? O Caju começou, como é que começou essa sua trajetória do rádio aí? Então, eu muito novo já, acho que com 8 anos, eu me lembro de com 8, 7 anos, eu já ouvia muita rádio do Rio de Janeiro. Eu gostava muito de ouvir as rádios do Rio de Janeiro, as AMs, tipo a Mundial, a Super Rádio Tupi do Rio, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, 1220. E existiam alguns programas que eu gostava legal, tipo Ritmo, acho que era Ritmo de Boate. Eu com 7 anos. Eu acredito, você perguntou pro César o porquê, eu acredito, no meu caso, a influência da minha mãe. A minha mãe sempre curtiu rádio, e ela é fã do Roberto Carlos pra caramba, né? E eu cresci vendo a minha mãe ali do lado do rádio e participava. Ela era daquelas pessoas que mandava carta, tinha a disputa do Roberto Carlos com o Paulo Sérgio, e a minha mãe votava no Roberto Carlos, aquelas coisas. E você tava junto. E eu acredito, eu não sei se eu vou falar pra você se é por isso.
Mas eu acredito que seja, porque desde criança eu lembro disso. Entendeu? De muito novo. E ainda morava no centro de Votorantim, na rua Paula Ney. E aí eu já queria desmontar o rádio, porque eu queria entender. Eu desmontei 3 rádios quando eu era criança. Montou eu quantos? Destruí, não, ele na verdade destruí 3 aparelhos de rádio. E aí eu fui gostando, e aí já fui entendendo como funcionava, já com 7, 8, 9 anos, e fui começando a ouvir rádio. Mas sabe quando você já ouve... Já é diferente, eu não sou um ouvinte, eu participava também, os mesmos que você ouvia, Roberto Macedo, Carlos Cook, Convite Matinal na Vanguarda, Azilá Gonzaga, Alonso Curiango, Curiango. Eu ouvia o Inhojuca, eu adorava o Inhojuca, eu ouvia o Inhojuca em Sorocaba, e aí o Inhojuca ele ia fazer um programa na Rádio Convenção de Itu. AM, e eu conseguia sintonizar a Rádio Convenção AM e ouvir o Inhojuca no horário dele lá. Então era mó seguidor do Inhojuca já. Sim, não, viu? Eu, quando o Inhojuca morreu, eu fiquei traumatizado. Olha só. Era muito fã do Inhojuca, eu gostava do jeito que ele fazia, descontraído e tal, que até certo ponto eu gosto até de não copiar, mas meio que atualizar. Sim, inspirou você. Justamente. Não é cópia, né? Realmente todo mundo tem a sua inspiração. E aí, quando eu comecei em rádio, na minha época, na tua, você conseguiu com 17. Já na minha, eu já não podia, eu só poderia fazer o curso do Senac, já tinha o curso, e você só poderia começar depois que tivesse o curso. Então aí eu tive que ser cobrador de ônibus, eu tive que trabalhar de chapeiro, eu tive que trabalhar de moldureiro de quadro para poder pagar o curso, porque meu pai não queria pagar. Caramba. Meu pai falou assim, não vai ser essa droga aí, entendeu? Ele queria que eu fosse mecânico, eu falei, não, eu vou ser radialista. Não, mecânico, radialista. Fala, pai, eu já quebrei 3 rádios, imagina o que eu vou fazer com carro. Aí, resumido, eu falei pra ele, eu vou ser radialista, então eu não vou pagar. Tá bom, então eu pago. Aí fui juntando dinheiro, acho que eu levei uns 6 anos pra juntar o dinheiro. Você fez guarda-mirim também, não tem? Eu fui guarda-mirim. Fui guarda-mirim de trânsito em Votorantim. E tudo isso já guardando dinheiro pra ser radialista. Sim, já tava no processo. E logo na fase, assim, já que eu tava na boca do gol pra fazer o curso, aí já faltava acho que 2 anos, 1 ano, 2 anos. Entrou a Rádio Ipanema no ar. Entendeu? Aí entra os campeão aqui, né? Entrou. Aí tinha gangue, aí você começou a se meio... Cara, é assim, eu já gostava, que nem eu gostava da Metropolitana, como o César falou, é uma rádio que chegou diferente no mercado em Sorocaba. Mas quando chegou a Rádio Ipanema, eu falei, não, é isso mesmo. É isso que eu quero. E eu vou trabalhar na Rádio Ipanema. Tipo, eu cheguei pra minha mãe, eu me lembro nitidamente, eu já tava em rádio. Profetizou com a mãe. Profetizei, até a minha mãe, porque você sabe que a minha mãe, ela nunca acreditou que eu ia trabalhar nisso, né? Olha só. A minha mãe, existia eu e mais um amigo meu que queria ser radialista lá em Votorantim, hoje ele é vereador. Sei. E a minha mãe um dia olhou pra mim, filho, você tem certeza que você quer ser? Eu acho que o fulano de tal tem mais jeito que você. Super incentivador. Não, assim, da mãe. Parecia um parceiro lá. Mas como eu sou movido ao desafio, eu gosto disso. Isso, na verdade, foi bom. Eu adoro isso. O dia que eu consegui trabalhar, a primeira rádio que eu trabalhei foi a Meridional FM 88.3. E eu fui fazer uma cobertura de eleição lá. Eu já tinha treinado mesa. Nossa, com 15 anos, né? Eu já operava. O Teodoro não sabe, a rádio era dele. Mas eu já ia de madrugada operar a rádio. Depois eu trabalhei, fiz uma cobertura de eleição, acho que foi a eleição do Collor. Foi o primeiro trabalho no ano que o Collor se elegeu. O Collor tá na história já, as crianças estão aprendendo que houve um primeiro presidente que recebeu impeachment. E foi considerado que abriu o mercado aí pros carros importados aí, ó. Não, o pau torando foi a primeira coisa que eu fiz em rádio, cobri a eleição do Collor. Depois, na sequência, eu já fui pra Cacique e tal. Mas assim, um dia eu tava na Vanguarda, e aí que eu vou chegar nos dois caboclos, né? Pô, eu era fã do Walter, do César, do Fernando, do Roberto Macedo, entendeu? Da equipe da Rádio Ipanema. Aí, um dia eu trabalhava na Vanguarda. E meu pai, eu lembro até hoje, meu pai foi me buscar, porque foi buscar a caixa de comida que a gente ganhava lá na rádio. Sim. Não dava pra levar de busão pra Votorantim, né? Meu pai na Brasólia, que ele tem até hoje. Aí passou ali pela Juscelino e dava pra ver a ponta da antena de link da Rádio Ipanema. Eu mostrei pra minha mãe e falei, vou trabalhar ali, mãe. A minha mãe olhou. Ela já tinha duvidado uma vez, né? Eu já tava errado. Ela já tinha tomado a primeira sapatada. Daí eu falei, vou trabalhar ali, mãe. Ai, filho, será mesmo? Viu? Segunda negação. Mas já tá bem. Viu? Ali é bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Sem brincadeira nenhuma. Sabe quanto tempo levou pra eu ir pra Rádio Ipanema? Depois desse dia, 3 meses.
3 meses. Um dia eu tava... E ainda fiquei doente, quase perdi. 3 dias eu não ia achar estranho, porque quase, ficou tão puto. Quase perdi a minha vaga ainda, porque eu tinha problema de garganta e tal. O Walter mandou o Babu ligar, porque eu trabalhava à noite. Eu fazia das 6 às 10 da noite. Então eu acho que o Walter falou, viu, Babu, ligue pro cara, pede pra ele vir aqui falar comigo. O Babu ligou, acho que uma semana, e eu tava uma semana de cama. Quando eu cheguei, assim, tipo, voltei pra trabalhar, do meu horário das 6 às 10 na Vanguarda, o Babu ligou e falou, pô, beleza? Cara, é a última vez que eu tava te ligando. O Walter tá querendo falar com você faz uma semana. Aí o Walter já era o diretor artístico da rádio. Fui e acertei pra ir pra Rádio Ipanema e realizei o sonho. Mas foi assim, sabe, na boca do gol. Era pra ser. Tem uns Não, era pra ser. E aí, a partir daí, você fala, pô, cara, eu tô trabalhando com os caboclos que eu sou fã, sabe? Bem legal. Que nem hoje, por exemplo, a gente toma uma cerveja, vou na casa do Walter, brinco o filho dele, mas se você colocar isso há 29 anos atrás, isso era uma coisa que eu falei, viu, nem a minha mãe acreditava, imagine eu, né? E é muito... Não, nem a mãe. Eu insistia, mas eu também achava difícil. Sim, é que você não podia demonstrar, né? Viu, você ouvia o cara, César Nante. Pô, olha a voz do cara, olha a minha, cara. Aí você fala, pô, não vai dar, né? Não vai dar. Não vai dar. É a mesma coisa do... Hoje sim. Pegar Hoje lá não, o japonês lá, o Nakajima, e aí bota do lado do Ayrton Senna. O cara vai olhar e fala, não dá pra ganhar. Não vai dar. Não dá nem pra nivelar, né, cara? E consegui. E já que você falou de voz, eu acho a voz de vocês dois, pessoalmente, completamente diferente. Mas no rádio é um negócio impressionante. Eu trabalho com o Walter todos os dias e tem dia que eu escuto alguma gravação sua e me confunde a cabeça. Mas que mágica acontece? É que a gente fez uma escolinha, vamos dizer assim, né, Walter? Exato. Quando começou a Rádio Ipanema, a gente começou junto. Eu, Walter, Fernando Carrel, Anderson Santos, Elias Moreno, quem mais? Esqueci de alguém? Enfim, era uma galera nova. A gente tinha 18 anos na época. Joelcio também. E o Roberto Macedo era o coordenador artístico. E ele foi um cara que estabeleceu um padrão de locução na rádio. A gente fez muito treino antes da rádio entrar no ar. A gente fez várias gravações, várias simulações. A equipe estava formada antes do lançamento da Ipanema, né? Isso. Então a gente fez uma espécie de escolinha, né, Walter? Antes da rádio começar. Um mês de laboratório. Todos com o mesmo padrão de locução. Isso era bem legal, né? Nossa, então... Isso, eu acho que era uma das coisas mais legais que a Ipanema bem legal tinha. Mesmo. Viu? Ela era uma rádio assim, você ouviu o Walter, você ouviu o César. Era a mesma coisa. A gente... Apesar da voz ser diferente... Por exemplo, eu que era mais observador, eu gostava de rádio, eu sabia quem era o César, quem era o Walter. Você tem que mas viu, o ouvinte ali, ele não percebia. Tanto que misturava os nomes, né, Walter? Virou lenda também. Walter Lante, César Carlos. Totalmente, né? Fernando Gabriel, Fernando Carlos. Porque a galera era toda muito unida também, né? E era um barato quando a gente saía. Às vezes saía eu e o César com o carro da rádio. E aí passava na rua, alguém falava assim, eu conheço eles, é o Fernando e o Anderson. Conhece mesmo. Mas são histórias. Aí eu acho que esse momento da Rádio Ipanema foi um momento muito legal, né, César? Cara, acho que foi... É o que eu digo sempre. Acho que foi um divisor de águas, assim, entre o rádio que existia antes da Ipanema e depois, como o próprio Caju falou. Sim. Uma rádio que veio para profissionalizar o meio. Sim. Né? O Macedo trouxe uma plástica que tinha nas grandes rádios de São Paulo, baita Rio de estrutura Janeiro, técnica. Estrutura técnica... Tudo, realmente foi, acho que foi um privilégio pra gente que viveu aquela época inicial, né, e o processo 80. de transição em outras coisas também, né, o Caju ficou falando da voz aveludada de vocês dois, e é um período onde também tinha uma comunicação de não exigir aquela voz impostada, forçada, justamente, né, poder entrar e exatamente outras pessoas fazerem parte do rádio sem ser só aquela voz. Ainda bem, né, típica. Senão não teria chance, né. Se você for de você, eu não teria chance alguma também. Eu acho que a gente chega, o momento que a gente chega no rádio é um momento que tinha, pelo menos aqui em Sorocaba, tinha quebrado um pouco esse paradigma, né? Muito legal. Tinha que ter vozeirão, tal, assim, você vê que já tinha um pessoal que tinha voz mais... Brincadeiras rolando, normal, até porque olha vocês, né? Olha o César. Imagina. Por que isso? Porque sim, não é 100% sério, né? A galerinha não é 100% séria. Não, mas a gente parece sério. Faz de conta que... Opa! Coitado do Dr. Benedito Palhato, saudoso, né? Que aliás, aqui tiramos o chapéu, né? O grande capitão da Rádio Ipanema, que idealizou tudo aquilo ali, não mediu esforços, investiu e tudo mais. Tal. Nós demos bastante trabalho para ele, né? Investiu no capital humano, no nosso, né? Nos recursos, vamos dizer assim, na equipe, né?
A gente teve muito incentivo. A gente era moleque, a gente tinha 17, 18 anos. Viu, isso que é legal você ter falado, viu? Foi, eu acho que a primeira emissora de rádio e tal que investia nos profissionais. Isso, exatamente. A minha carta de motorista foi a Rádio Ipanema que bancou. Sim. Eu acho muito legal isso, né? Tinha envolvimento também na época que você fez faculdade. Faculdade, eu e o César, nós fizemos faculdade, paga pela Rádio Ipanema. Exatamente. Isso realmente Tudo bem que a gente legal. esquecia o boleto de vez em quando, né? O recibo. O recibo, aliás. O boleto eles não esqueciam de pagar nunca, a gente esquecia do recibo. A gente esquecia do recibo. Mas é uma história também. Não, conte agora. Como é que ela falava pra você? Deixa pra lá. Não, você já não é. Ele lançou a história. Não, vamos falar aqui. Aliás, é uma pessoa que eu gosto muito, que é a Filomena, Maria Filomena, e ela é uma pessoa fantástica, era responsável pela administração da rádio em período. E ela falava pra gente, a rádio pagava a faculdade nossa, né? E eu lembro porque eu e o César, nós éramos os campeões, né? O Anderson Santos também, ele também tinha faculdade, que era um incentivo do próprio Grupo Palhato na época, era um negócio muito bacana. E aí, o que a gente tinha que fazer? Eles davam um cheque do valor, então, sei lá, pagava X a faculdade, eles faziam um cheque de X, você ia até a faculdade na data, pagava o recibo e tinha que pegar o recibo e entregar no outro dia para Filó. E a gente nunca entregava no outro dia para Filomena. E passava uma semana, 15 dias, e ela cobrava, amanhã eu trago. Aí teve um dia que acho que ela se estressou, ela falou, puxa, Walter, você já tem 19 anos, você já é quase um homem formado, você não pode esquecer de trazer o recibo. Mas com uma calma, assim, franciscana, que ela falou, que acho que se ela tivesse me dado um soco na cara, não tinha doído tanto. Ela é muito calma, porque né? a calma dela e a decepção de falar, cara, você mas aquilo foi importante. Aquelas duras palavras. Isso prova que nem sempre você não resolve as coisas na força, é no jeito. E aí, no jeito, ela fez cair essa ficha, né? Que até era uma coisa importante. Disso até hoje, né? Exatamente, marcante. Faz parte da história já. Exatamente. Mas a parte boa de vocês. A parte boa é que eu não era o único, ele também esquecia. Exatamente. Entendeu? Ninguém tava sozinho. Boa. E a parte boa é que vocês eram meio idiota, mas vocês faziam muitas coisas legais. Né? E não era ação só na rádio, né? Vocês faziam muitas ações externas, né? O Caju também fazia parte de tudo isso. Tinham eventos e promoções com os ouvintes que foram marcantes, porque os ouvintes participam até hoje falando das ações. Era Caça ao Tesouro e as coisas todas. Caça ao Tesouro era muito bacana. Eu participei do Caça ao Tesouro como ouvinte e como apresentador do Você foi buscar as paradinhas lá? Claro que eu fui. Ia esconder senha? Claro que eu fui, no Jardim Serrano. E você também participou da produção, você escondeu senha também, né? Eu participei do Caça ao Tesouro de todas as formas. Que da hora. Primeiro como ouvinte, quando eu era ouvinte da Rádio Ipanema, nos primeiros 2 anos. Depois como produção, fui esconder coisas em vários bairros. E depois eu ajudei a apresentar, porque tinha lá o lance de fazer o agito no local. Fiz também. Eu participei de todas as formas. E tinha uma logística. E ganhei ainda, inclusive, prêmio. Exato, e tinha uma logística que a gente precisava esconder com um carro que não era o carro da rádio, senão as pessoas iam ver. A galera já ficava de olho também, né? E aí, nossa, até isso, né? A rádio tinha um outro carro reserva lá, uma caminhonete que não tinha nenhum tipo de adesivo, que a gente retirava no sábado à noite, na casa do Dr. Benedito ainda, para esconder as senhas, depois levava de... Era assim, olha, era tudo para dar certo o negócio. Então, assim, foi um momento muito legal, acho que de todas as nossas vidas aí. Eu já falei isso várias vezes, em várias entrevistas que eu dei, e eu tenho certeza que vocês também têm uma gratidão muito grande pela Rádio Ipanema, né? Que ela foi uma emissora que nos deu muitas oportunidades. Nós também retribuímos, né, com o nosso trabalho ali e tudo mais, mas a gente deve ter uma dívida de gratidão com certeza. Com a Rádio Ipanema, né? E muita gente se lembra, né? O meu nome, o Caju, eu adotei lá. Eu não me chamava... Como foi? Eu não usava esse nome Caju. Porque o Caju tá quase no RG, né? Então, agora nem minha mãe me chama de Carlos. Você já colocou no seu registro já ou não? Não, mas estava pensando em fazer. Agora explica aí para as pessoas. Assim, né? Por que é Caju? Eu trabalhei até a Vanguarda FM, e uma parte da Ipanema, acho que talvez os primeiros 5 meses, eu trabalhei como Carlinhos Júnior. Até esses 5 meses da Ipanema. Sim. E aí, quando eu fui pra Ipanema, existia o Guedes Júnior lá, já tava na Ipanema, já trabalhava lá. Sim. Eu entrei como Júnior, e aí entrou o Tony Júnior.
Entendeu? Dessa leva entrou o Tony Júnior. É tudo da minha família. Eu acho que com 6 meses que eu tava lá. Aí o Fernando Carriel, essa eu devo a ele chegou pra mim, chamou de canto, falou, viu, vem cá. Viu, legal você mudar o nome. Eu falei, tá, mas por que eu vou mudar meu nome? Viu, tem um monte de Júnior já. Júnior tem um monte. Viu, coloca Caju. Carlinhos Júnior. Caju. Grande sacada. Aí eu olhei e falei... Cara, que ele começou a chamar primeiro... A gente começou a chamar você primeiro de Carlinhos Caju, né? Sim. Depois que acabou virando só o Caju. Aí eu peguei e falei, cara... não gostei, que ficou meio gay, né? A preocupação da pessoa. Ficou meio gay. Por quê? Aí eu peguei e falei, não vou usar. não. Só que assim, o Fernando, é melhor você falar, concorde com ele. Você, não é? É melhor você falar da hora, cara. Da hora, que daí não ia. A hora que eu falei, não, aí meio esquisito. É igual apelido, velho. Todas as vezes que ele ia me chamar, aí eu fazia pedágio. Eu entrei pra fazer pedágio. Aí ele te chamava como Caju já. Toda vez o maldito chamava como Caju, entendeu? Carlinhos Júnior Caju, Carlinhos Júnior Caju, Carlinhos Caju. Chegou uma hora, aí o que aconteceu? Eu comecei a andar na rua e a turma começou a chamar, Caju. Já não existia mais, o Carlinhos Júnior já foi. Falei, quer dizer, a coisa agora já foi mesmo, agora já era. Então agora eu vou adotar. E aí eu adotei o nome. Foi assim que surgiu o Caju. Aquela idiotice, né? Nome de fruta agora. Nome de fruta. Cara, não passou. Isso nunca passou pela minha cabeça. Não, mas na época são tempos diferentes. Acho que é isso. Sei lá. Não, são tempos. Eram tempos diferentes. Não, mas é que assim, caju. É um negócio. Nem até quando vai falar de fruta, a gente não fala de caju. Se a gente brincar de stop aqui e for botar fruta, não caju tem não é. caju. Não tem caju. Não, e nada a ver, né? Sei lá. E é mas uma enfim, é isso. O Fernando Carriel provocou e tá foi, até ótimo. hoje. Obrigado, e é o nome Carriel, do seu valeu. programa. Não, o nome do César também é um nome que veio através do Rádio Ipanema também. Foi lá. Foi Roberto Macedo. Tudo aconteceu porque lá. usava, quando eu comecei, era César ou César Augusto, né? Porque meu nome é César Augusto Vigilante. E aí eu usava César Augusto na Rádio Vanguarda. Sim. E quando a gente foi para Ipanema, o Roberto, com toda aquela, né... Esse nome não é um nome bom para você. Esse nome não vai pegar. Aqui pode falar o que você quiser. Então, Ele tentou ser elegante. Então, grande Roberto. Então, sério. Ai, César bonito. Não, é um amigão, é um cara, né, um parceirão. E ele criou, falou, amanhã eu te dou uma resposta, amanhã eu crio um nome pra você diferente, pra você usar como nome artístico. Tá bom. Imagina um cara de 18 anos, alguém falar, amanhã eu crio um nome pra você. Falou, pô, minha mãe me batizou, caramba, como é que eu vou me chamar agora? E aí no dia seguinte eu pergunto, vem cá, não vai ser César Augusto mais, vai ser César Lante. E eu falei, pô, mas tá, pegar o vigilante, corta no meio e tal, César Lante. E vai pegar. E pegou. Pegou. E pegou mesmo. Eu nem sabia que Tudo bem, eu nem lembro de você como César Eu não Augusto. sabia que o nome dele era outro. Pois é. Só que o pessoal confundia muito. Ninguém sabia que Lante é uma criação, né? Na verdade. Virou César Arantes. Nossa. César Lande. César Lande. Lantes. Enfim, teve vários. Né? As derivações. Várias derivações. Eu também sou. Eu tenho O Walter, várias derivações. É. Walter Carlos, Walter Garles. Walter Salles. Walter Salles. Walter Salles é a também. clássica. É isso aí. E o Walter também usava Walter César, se eu não me engano. Porque O Walter é Walter César. Cálice. E aí o Roberto falou pra usar Walter Cálice. Você não vai usar mais o César. Ele mudou o seu também. Ele falou mesmo que a gente falou. Não, a gente já tem um César, por que você vai chamar César? A gente já tem um César, por que você vai chamar César? Porque é meu No nome. meu caso, ele foi mais enfático. Ele falou assim: olha, você não vai chamar mais Walter César. Quase que eu tive uma crise existencial. Eu falei, como, velho? Tá no meu RG, velho. Quem sou eu? Ele falou: não, aqui você vai chamar Walter Cálice. E é isso. E Mas aí pelo acabou menos era um ficando... sobrenome que existia, né? Tá no seu nome. Exato. Pois é. Mas pra você ver o grau de preocupação que existia, né? Sim, demais. Aliás, o Roberto, né? O Roberto Macedo, ele foi um paizão pra gente, né? Porque ele pegou lá uma galera aí entre os seus 17 e 21 anos no máximo, 22 acho que tinha mais velho. Acho que era o Fernando, né? Ou Elias, não sei se era o Fernando ou Elias o mais velho. Mas era o Fernando foi ele que mudou o nome também? Não, o Fernando era Luiz Fernando na Cacique. Luiz Fernando. Na Ipanema que ele mudou o nome? Eu acho que foi na Manchete que ele usou o Fernando Carriel, não foi? Sei, viu? Olha, Ou foi o... Olha, pela história que vocês estão contando... Eu tô achando que o Roberto também, porque o nome é Luiz Fernando Nunho Carriel, isso, né? Mas aí, eu acho que a partir da Ipanema...
Porque na Cacique, quando o Fernando trabalhava na Cacique, era Luiz Fernando. Luiz Fernando. E olha que coisa, e também ficou Fernando Carriel daí, né? Porque na verdade, o Roberto Macedo, acho que era Luiz Roberto Macedo, não é isso? Luiz Roberto Macedo, acho que é. Então Ele já tinha passado por esse processo em outro momento da vida dele. Mudou dele. Sempre tem o antes daí o criador e a criatura. Exatamente. Mas tinha essa preocupação grande com todos esses detalhes, né? Então, se você for analisar hoje, talvez as pessoas nem se preocupem tanto com essa questão não, mas você vê que ali ele queria realmente esse trabalho de doutrinar, né, uma galera, né? É que a estrutura, a plástica que a rádio ia ter, era aquela coisa do comunicador, que era muito, se usando muito nas rádios, nas grandes rádios de São Paulo. O pessoal era comunicador e tinha um nome forte, né? E eram os comunicadores do rádio. Hoje ainda existe isso? Existe, mas não num grau menor, né? Eu acho que o locutor naquela época era o cara, né? Tanto que o Walter se lembra disso. Sim. Né? Onde a gente era conhecido, por causa dos shows, a apresentação dos shows que a gente fazia. Então, eu ia lá no evento como ouvinte e não pegava ninguém. Porque só vocês, as meninas só queriam vocês. Começou. Entendeu? As meninas e tinha um mistério também. As meninas só queriam o César Lante, Fernando Carriel, Anderson Santos, o Walter Calles também. Entendeu? Você acha que queria o coitado lá do Jardim Serrano? Como eu disse, minha tia. Tinha uma galera. Então. Mas teve um efeito muito interessante. E assim, o rádio vivia que era quebrado quando conhecia os caras. Exatamente, total. Era da magia a maldição, muito engraçado, entendeu? Magia a maldição. Nas quintas-feiras que tinha visita na rádio era engraçado. Nossa, era legal pra caramba, né? Era uma festa. Era um mix do momento mágico com o trágico. Com a decepção, né? Exatamente. Aí eles ganhavam um suco lá, tinha um sorvete super bom lá. E aí nós esqueciam que a gente o trauma, esqueci do trauma. Reduziu o trauma. Sabe que eles são legais? Aquela coisa assim. Sabe que eles são legais? Não foi tão oferecia um suquinho, é aquela história da arte vou dar envolvida. Daí você oferecia um suquinho, batia um papo, daí já via que você não era tão bonito, mas era legal. Sabe? Aí você fazia, sabe aquela história de você tem que fazer. Você quer ganhar a mulher, faça ela rir. Sim, era bonitinho, mas arrumado. Era bonitinho, arrumadinho. Engraçado, que mulher gosta de homem engraçado. Bom demais. Não é? Não é, Bruna? Sim, então você gosta de homem engraçado. Né, Bruna? Vai, fala que sim, fala que é verdade, por favor. Aproveitando que vocês três estão aqui, vocês viveram um momento muito legal mesmo do rádio. E com certeza devem ter saudade dessa época. Mas quero perguntar pra vocês dois. O que vocês acham que é da hora que acontece hoje e que, enfim, faz valer a pena hoje? Porque todo mundo continua no rádio até hoje, né? É outro momento, é outro período, mas todo mundo continua. Agora é o momento de não, eu prefiro tudo que era antes. Não, posso falar, não. Eu acho que cada época tem a sua magia, entendeu? Sim. E, por exemplo, uma coisa que eu gosto de hoje, que antigamente não tinha, é você poder falar mais. O radialista, o locutor, o comunicador, o rádio ele foi voltando ao que ele já foi um dia. Hoje ele voltou um pouco ao que ele foi um dia. Teve um dia que o radialista falava pra caramba, falava. Daí isso foi sendo cortado. E eu peguei essa época por exemplo, da Rádio Transamérica. Número 1 do Brasil! Acabou, você não fala mais nada. Entendi. Antena 1, a número 1 em música. Acabou, não fala mais nada. Eu peguei essa fase também de você não poder falar nada. E agora, eu gosto, eu sou radialista, gosto de falar. E até você ficava ansioso pelo momento de falar isso, aí depois era 5 horas depois. As pessoas ficam assim, e a música? Você sabe, você já trabalha comigo, você sabe que eu não ligo pra música. Eu não ligo. Se eu trabalhar aqui, se eu trabalhar na Antena 1, se eu trabalhar na Cacique, se eu tocar sertanejo raiz, se eu tocar só pagode, eu não tô nem aí. Eu gosto de rádio, entendeu? Eu curto rádio, então eu quero falar. E hoje eu acho que, não sei se o César concorda, o Walter concorda, hoje a gente consegue falar mais. Totalmente. O ouvinte aceita mais a gente falando. E teve uma época no rádio que você não podia falar nada. Então, hoje eu acho bem bacana esse lance de você poder falar mais. É exatamente isso que eu queria saber. Porque como vocês viveram as duas épocas... Aquela época era legal. Era legal, muito legal. Mas, por exemplo, eu que gosto de falar,
hoje eu gosto muito dessa fase de poder falar mais, uns 10 minutos à vontade. Porque hoje a rádio voltou para essa questão do conteúdo, né? O diferencial é o conteúdo. Aqui como aqui, ó, na Band, né, em outras grandes rádios, é o conteúdo, não é só tocar música, né? A música faz parte do contexto. Mas teve uma época que a música era o principal. Até porque para as pessoas conseguirem ter acesso às músicas, era através do rádio, muito difícil. Eu cheguei a gravar muita fita de música. Com o programa... Como era o nome do programa de gravação da Ipanema? Da Vanguarda. O da Vanguarda eu gravei, inclusive, com você. Você fazia o Record Singles e eu gravava. A Ipanema era gravação. Era gravação Ipanema, né? Era a Mari Maia que fazia, né? Então, eu gravei muita fita com esses programas. Era muito difícil conseguir a música. E até numa época, olha, não precisa ir muito longe. Eu dirigi, a primeira rádio que eu dirigi foi a 9 FM. 100,5 e eu acho que foi em 96. Até essa época a rádio não tinha nada. A rádio assim, tava zerada de discoteca e eu não tinha como arrumar as músicas. Eu tinha que alugar o CD naquelas transações, L-som, sei lá o quê, levar pra rádio, copiar em MD pra ter o que tocar na rádio. Hoje o negócio é fácil, você baixa na internet antes de todo mundo, inclusive, né? E já que... Conta o que vocês faziam quando vocês gravavam música pros ouvintes? Deixar eles contarem. A entrevista é deles hoje. Ah, tá. Você viu, né? Que ele já contou umas histórias. Quando gravava música pros ouvintes, o que vocês faziam? Vocês entregavam pro ouvinte bonitinho? Porque, gente, o negócio que a gente tá falando é o seguinte. Você tá falando de outra época, de outro momento, né? Hoje a gente coloca em qualquer streaming ou no YouTube, você acha uma música. Escreve no Google, você acha a música. As pessoas queriam ter as músicas, então elas pediam... E não tinham a música, Esperava lançamento, daí a música tocava no rádio, o ouvinte pedia pra gravar. Você nunca fez sacanagem nenhuma? Botar a vinheta? Mas é por isso que tinha os programas de gravação, porque antes a pessoa não conseguia. Porque, na verdade, assim, muita gente acha que a gente fazia isso de sacanagem. Mas não é sacanagem. O que acontece é o seguinte... Uma explicação técnica. Existia uma preocupação entre o padrão que se tinha, que ser implantado na hora de falar, que não podia deixar a música baixar demais, terminar muito a música, você já tinha que sair falando, né? E muitas vezes a gente tinha que, como a gente falava numa época, fazer a cabeça da música, né? Que era falar até falar na introdução até o artista começar a cantar. Fazer o que os cantores fazem hoje, que o Gustavo Mioto fica falando 7 livros. Mais ou menos isso. Então era uma coisa da época. E aí as rádios começaram a criar esses programas de música, eu acho que até pelo número de pessoas que ligavam, falavam, viu, manda esses caras calar a boca porque eu quero gravar a música, mano, solta a vinheta. Eu mesmo, enquanto ouvinte de rádio, eu tenho até hoje fitas que eu tenho muita coisa. Cacique 2 FM, Jovem Pan, Vanguarda, não sei de várias gravações. De várias rádios. Então, assim, e não tinha como. Então, você não tem como você lutar contra aquilo, você aceita que dói menos, não é isso? Não é verdade? Era mais ou menos isso. Mas, assim, que existia alguma sacanagem, algumas vezes existia. O que acontecia também, Walter, que eu lembrei agora, quando as músicas eram exclusivas. Hoje não tem muito essa coisa, mas na época tinha exclusividade. Aí era carimbado com vinheta. Exatamente, daí não podia perder isso. Pra ninguém... É que daí as pessoas queriam gravar pra escutar em algum momento especial, aí tava lá, daí de repente... É aquela coisa que igual criança, você não pode falar, viu, tô gravando, não vai falar. Aí fala. Tô mandando um áudio, tô mandando um áudio, exclusivo até hoje tem. Por exemplo, aqui na Band nós temos músicas, versões que os artistas foram gravar no estúdio da Band FM em São Paulo e que são carimbadas até hoje. E se você pedir, a gente não vai mandar sem a vinheta. Aliás, na verdade, aqui em Sorocaba a gente nem tem sem a vinheta. E o próprio artista fala também, né? Essas versões, elas trazem o artista também mencionando, exatamente, né? Mas são mudanças do rádio, né? E assim, vocês passaram por todas essas mudanças também, né? O César, atualmente, ele não tá em rádio, mas até um ano atrás você tava, né? Um ano e pouquinho um ano e pouquinho, né? Apresentava... Nossa, o tempo passa rápido, eu achava até que era menos tempo. Um programa pandemia, lá na extinta Rádio Ipanema chamado Flash News, que tinha bem essa característica que o Caju tá falando, né? Que vocês traziam muito música, legal, informação e também batiam papo, né? Comentavam sobre aquelas notícias, muitas bizarras e tudo mais, né? É o que a gente falou, a questão do conteúdo, né? Que é muito bacana hoje em dia, né? Você trazer um conteúdo diferenciado para o programa, né? E o que a gente fazia no Flash News até agora há pouco, com a Kátia, com o Eric. Com o Eric, Era um espaço bem bacana, né?
com as notícias bizarras, comentários. E as músicas eram, como o Caju falou, fazia parte do... Faz parte do molho. Do acessório. Parte do enredo, totalmente. E é legal porque hoje, como a gente tem acesso a tudo, não só nas músicas, nas notícias também. Eu, como ouvinte do Flash News, que eu fiquei escutando vocês por muito tempo, tinha notícias que eu já tinha visto, mas o legal de escutar era eles lançarem, e eles eram em 3, então e cada um tinha uma opinião e conversavam sobre isso. Então, não era a mesma coisa de você ler num portal de notícias. E isso que é legal do rádio. Mas é isso que a gente busca hoje em dia. Sim. A música, o Zezé, todo mundo tem, o Gustavo Mioto, todo mundo tem. O que a gente tenta fazer, por exemplo, na Band é justamente isso. Essas notícias... Todo mundo tem, ela tá na internet, inclusive. Mas não é a mesma coisa você ler ela na internet e você ouvir, de repente, com você e o Walter dando risada no programa. E com a Laís. É diferente. É isso que a gente busca trazer o ouvinte. Esse é o atrativo, entendeu? E eu fico impressionada com a magia do rádio disso, porque com todos esses acessos, até hoje as pessoas pedem música, né? Até hoje as pessoas Porque elas querem que você fale a música que o César Lange pediu, vai tocar agora. E daí a pessoa quer isso também, né? E tem aquela coisa, Até que eu hoje. costumo dizer, não sei se vocês encaram isso também. Hoje todo mundo tem celular e tem a câmera. Você pode tirar quantas fotos você quiser. Mas, por exemplo, se a sua foto sai num site de, sei lá, cobertura de evento ou no jornal, tem um outro sabor, não lógico. tem? Mas a pessoa ouvindo rádio, né? O pessoal falava na época, lembra o pessoal, os ouvintes ligavam, quero ouvir a música tal. Eu tenho a música aqui em casa, no disco, mas eu quero ouvir na rádio é mais gostoso ouvir na rádio. Então é isso. Né? E poder oferecer, né? Eu acho que vocês devem concordar com isso também. O rádio é um grande companheiro, né? Como o Caju falou, voltou a ter essa característica que começou lá atrás, realmente de ser aquela coisa de prestação de serviço, informação e grande companheiro das pessoas, né? Porque quando não existia televisão, o rádio estava ali no meio da sala e as pessoas ficavam ouvindo radionovelas, informação, notícia, esquetes, humor, aquela coisa toda. Aliás, o rádio era feito através de casas de shows, né? Era um espetáculo. Né? Tipo o que a gente vê na televisão hoje com os programas de auditório, né? O rádio tinha uma questão dessa. Então, assim, guardado as devidas proporções, ele volta a ter essa característica, né? Porque as pessoas querem companhia, elas querem informação. E nem sempre elas querem, vamos dizer o seguinte, a informação empacotada como a gente está acostumado a ver. Ela quer num embrulho diferente, como o Caju entrega, como a gente entrega, como o Robson e o pessoal da Estação Band entrega, como vocês entregavam no Flash News ou Bela Tarde, com o Renato, o Topete. Então, quer dizer, o rádio vai pegando essa característica de realmente companhia, né? Então, dentro da pergunta que a Bruna fez, eu acho que se a gente pudesse transportar, trazer aquela magia do passado com essa possibilidade de tecnologia que a gente tem hoje, seria um casamento perfeito, né, gente? Que é o que a gente está procurando fazer também, né? Porque o rádio se transforma muito, né? Se tem um veículo que se transforma é o rádio, né? Totalmente. E absorve tudo quanto é tecnologia também, né? Sim. Você vê, por exemplo, hoje, você já imaginou a rádio sem WhatsApp? Exatamente. Viu? Tudo é no WhatsApp. Viu? Até para e pense. Quantos anos tem o WhatsApp? WhatsApp 2012. 2012 estava começando. Não tem 10 anos, tem 10 anos. Então, hoje a rádio basicamente, completamente, a participação do ouvinte pelo WhatsApp. E a participação no momento, né? Na hora. Sim, na hora. Ouvinte avisando quando acontece alguma coisa. Nós aqui na Band conseguimos fazer algo que é mais louco ainda. Não é só áudio, é áudio e vídeo. O cara consegue filmar a obra dele e mandar pra nós. E a gente consegue rodar no nosso aplicativo com vídeo. E é muito legal. Até eu brinquei esses dias. O cara filmou lá, ele tava pintando a fachada no prédio. Ele era pintor, sabe esse pessoal que fica fachada de prédio, naquele carrinho, naquela caçamba? O cara teve a moral de filmar aquilo lá. Eu olhei, a hora que eu botei aquilo lá, eu falei, não acredito, tem 2 casos. Esse aí é um deles. Eu olhei, até falei no ar, eu nunca ia imaginar, se você me falasse, se viesse alguém pra mim do futuro e falasse, em 2021, você vai botar um caboclo pendurado numa cesta no prédio, pintando a fachada do prédio com áudio e vídeo e as pessoas vão poder assistir. Sim. Eu ia falar, vai se ferrar. E a outra que foi essa é mais louca. Um cara, um Portuga, esse aí já virou personagem do programa, né? O Portuga, ele é um português mesmo, mora na Suíça e é caminhoneiro. Como lá a internet é ótima, diferente da nossa aqui no Brasil, ele assiste o programa no painel do caminhão e circula. Então, um dia ele estava nos Alpes suíços. Cara, que foda. Aí ele teve a moral de filmar com um aparelho, ele filmou,
ele assistindo o tablet, a nossa cara no tablet, ele botou pra frente do caminhão os Alpes suíços, cara. Eu olhei e falei, tá, viu? Depois dessa... realmente. E eu consegui botar isso no ar para as pessoas verem. É bom demais. Viu? É sensacional. Quer dizer, a gente absorve qualquer tecnologia. Absorve qualquer tecnologia e continua sendo a primeira em vários pontos, né? Você avisa, tá acontecendo um problema em algum lugar. Você avisa pelo rádio. O rádio chega primeiro em muitos momentos, né? E é engraçado que tinha um certo receio, a gente que estava no rádio, a gente tinha um certo receio quando começou a surgir toda essa tecnologia, a internet, a gente teve um receio de, pô, será que o rádio vai sobreviver a tudo isso? Né? E tá aí. Eu acho que assim, a gente, nós passamos por diversas transformações, né? Eu acho que quando veio, nosso primeiro medo é quando veio as primeiras emissoras via satélite, né? Isso. Falou, pronto, agora acabou o emprego no Brasil inteiro, só vai ter as cabeças de rede e as outras vão ser só afiliadas. E aí o tempo mostrou que o rádio, ele pode ser nacional, mas ele tem que ser regional, ele tem que ser local, né? Não tem como. O rádio é um veículo próximo, assim ele é um veículo. Exatamente, assim como é a televisão também, você vê as afiliadas que fazem a cobertura local, porque é impossível uma emissora nacional dar conta de tudo. Então, quer dizer, você tem que trazer essas características para que o veículo não perca essa magia. E eu acho que a gente está conseguindo achar esse ponto, né? Agora, curiosidades e coisas que aconteceram com vocês, é óbvio que vocês não iam escapar de falar de alguma coisa engraçada que tenha acontecido nesse tempo. Eu tô adorando ver a cabecinha assim, ó. Já. Os caras estão pensando. Deixa eu buscar uma história legal que eu possa contar. Com certeza tem um livro. O problema é poder contar. Nossa. Olha lá. Esse é o problema. Esse é o problema. Sem entregar metade da equipe. Então, mas ó, nós estamos aqui no Vocês já trocaram tudo de nome? Vocês já não, mas não. Isso não dá. As histórias melhores eu já conheço esse nome mesmo. Tem cruzamentos. Aí E aqui tem cruzamento de informação. Que o tempo passou para nós, mas se a pessoa começar a fazer um cruzamento cronológico, opa, tem alguma coisa estranha aí. É facinho de montar quebra-cabeça. E isso aqui é um programa que tem a liberdade da internet, né? É um podcast, nós temos a liberdade da internet, né? A licença poética da liberdade da internet. E ao mesmo tempo nós temos também a responsabilidade que isso vai ficar gravado e as pessoas vão poder acessar quantas vezes elas quiserem. Porque essa é outra maravilha de fazer programa ao vivo. Exatamente. Então, uma situação constrangedora que você passou no rádio, Cezão. Cara, me veio uma agora, olha só. Vai, boa. Dentre muitas constrangedoras. Né, eu acho que foi num show do Roupa Nova. Um dos primeiros shows do Roupa Nova. Eu tava começando aquela época na Ipanema, não tinha experiência nenhuma de entrevistar artista, essa coisa toda. Me mandaram pro Recreativo. O Roupa Nova tava passando o som e teve uma espécie de uma coletiva. A galera de rádio foi, de jornal, e eu fui lá pro microfone da Ipanema, ao vivo, na época até. E eu falei, o que eu vou perguntar pra esses caras, né? Não me ocorria nada. O que é? Aquela expectativa pro show era muito, né, genérica. A pergunta básica. Assim. Eu vou inventar, sei lá. E eu lembro que eu puxei o Nando, né? Nando, né, que é do Roupa Nova, né? Sim. Não sei se é baixista, guitarrista, enfim. Sim. E aí, Nando, expectativa pro show e tal, não sei, essa beleza. é clássica. Você não tem nada pra perguntar. Expectativa do show, expectativa do jogo. Deixa eu criar mais alguma coisa. E aí, Nando, o que você faz aqui no Roupa Nova? Meu, olha a besteira. O que você faz aqui no Roupa Nova? Olha a bobagem que eu falei. Eu não sei de onde surgiu essa idiotice, cara. Ele olhou pra minha cara, eu dirijo o ônibus deles. Ele entrou na brincadeira. Mas não era brincadeira, eu queria criar alguma coisa diferente. Criou uma coisa diferente. E todo mundo caiu na risada, né? O pessoal de outras rádios estava próximo, o jornal. Meu, que mico. Às vezes a gente tenta fazer brincadeira. Você lembra a sua história, Caju? Eu tenho umas 7.000 histórias. É que é só pra eu consolar o César, enquanto você lembra a sua história. Aqui eu posso falar, assim, eu já caí de palco. Eu já caí de palco na... Nossa, que perigo, isso aí já é outro problema. Como é aquela casa noturna em cima do morro lá em Votorantim? Zap. A primeira vez... Lá. Primeira vez que eu fui subir no palco, eu acho que foi apresentar um show pela Rádio Metropolitana. Você caiu apresentando? Não, eu caí a hora que eu entrei. Tem um amigo nosso que caiu também. A apresentar. Não apresentei porque não sai fora, pô. Que horror, coitado. Eu fui apresentar um show pela Metropolitana e aí, eu nunca tinha subido num palco pra apresentar nada.
Eu tinha trabalhado fiz um serviço pela Meridional, trabalhei na Cacique, mas aí não tinha subido em palco. Aí eu trabalhei numa rádio em Itararé, chamada 94, e voltei e trabalhei na Vanguarda. E não tinha show nessas rádios. Aí eu fui pra Metropolitana, que tinha esse show na Zap. A Zap já não era lá, Zap. Sim. Nossa, que legal. Mas era na minha terra, cara. Você tava lá na sua casa. Eu tava jogando em casa. Sim. Pô, aí eu falei, aonde que eu vou morrer? Os amigos do ônibus. Depois, a partir de amanhã, eu vou pegar todo mundo. Nossa, eu vou estar... Viu? Na crista da onda. Dá o microfone aí. Nossa, Caiu um degrauzinho de madeira atrás do palco, assim, ó. Porra, a hora que eu subi, eu já enrosquei o pé no último degrau aqui. E já jogou, o microfone voou lá no povão, mano. E você deu um moche. Ele deu um moche. A hora que eu assim, enrosca aqui e já cai assim, né? Pá! Nossa. Você olha assim, o povo... Meu Deus, Caju. Putz, eu levantei e voltei pelo degrau, o microfone foi parar lá. Bom, essa foi a brincadeira, esse locutor brincalhão. Ele jogou o microfone pra galera. Entrou um palhaço, cadê o locutor agora? Não voltei mais. Aí os caras, não, vai lá. Precisa apresentar o show. Eu falei, não vou, nem ferrando. Eu não vou voltar. Não subi. Viu, vai ver, tem coisa de praia, que nós fomos da praia, não aceitaram a nossa equipe de volta. Eu estourei o cárter da viatura da Rádio Ipanema em Mongaguá, né? Não é? Tem pouca, tem aquelas depressões. Né? Eu tinha acabado de tirar a carta. Que é a lombada invertida. Aí me mandaram lá pra Mongaguá. Era uma equipe da Rádio Ipanema, acho que fui eu, o Fernando, se eu não me engano, e o Luizinho. Nossa, que e o Reinaldo Galhardo. A gangue. Não, essa aí, se a gente começar a precisar de um capítulo aqui à parte. Cacas. Todas deram errado nisso aí. A gente tava lá eu estourei o cárter da viatura. Aí quando eu voltei, viu, imagina o inferno que tava lá na Rádio Ipanema, né? Aí nesse meio de eu estourar o cárter da viatura, o trio elétrico tava lá. Aí estourou uma rebelião no presídio de Mongaguá. O Reinaldo Galhardo queria entrar com o trio elétrico no presídio. Porque você imagina aquele lance do cara, do jornalista. Ele tá no lugar, estourou uma rebelião. Era aquele ímpeto do jornalista. Eu cheguei pra ele, viu? Não, me leva lá. Eu falei, viu, não tem carro, o carro tá no concerto. E o trio elétrico? Vamos com o trio elétrico, Viu? Ele queria com o trio elétrico. Que energia, que energia, realmente. Vou falar, essa aí, se eu começar a contar... Vai que vai. Mas, ó, tem duas Conta aqui uma sua, vai. Não vou, eu lembrei do César aqui. Viu? Você é o ponto. Será que é o que eu lembrei também? Não, eu lembrei algumas também. Eu lembrei de duas do César aqui, ó. Tem uma que... Eu fiquei chateado, porque ele foi entrevistar o cara com uma né? Ele tava tão... Aí já era ele já sabia o que perguntar e tudo mais. A entrevista do Costinha, que você pegou o Costinha na saída do hotel para o Recreativo Central. Isso, foi. Como é que foi essa história aí, Cezão? Que você começou a falar com ele e tal, você já falou boa noite, não sei o que, já mandou a pergunta, e antes de ele responder a pergunta... me deu uma cortada, né? Eu cheguei com toda a animação, com o microfone da rádio e tal. É que eu não tinha me identificado, porque tava na maior bagunça, e cheguei para falar com o cara. E falei, pô, Costinha... Mas já chegou ao vivo? Ao vivo. O Costinha é um cara engraçado, né? Vai levar de boa e tal. Cheguei para perguntar alguma coisa, não me lembro o quê. Ele olhou. Quem é você? Mas você é da onde? De que rádio que é? Sabe? Mas me quebrou as pernas. Nossa, eu já não sabia mais. Confiança em dia. Nossa, nem lembrava mais qual rádio você trabalhava. Isso aqui é aquela coisa que a gente tem, né? De às vezes misturar o ídolo que você tem com a pessoa, né? E aí, na maioria das vezes, um humorista ele não tá cheio de risadinha pra você, né? Não isso tá a gente aprendeu. Legal, né? Aprendeu. Não tá um dia bom, E uma outra coisa do show do Titãs, né, Cezão? Que você tava fazendo flash. Cara, que essa que tomou a paulada. Tomou uma pedrada, velho. Foi uma experiência terrível. Não foi Não, foi literalmente mesmo. Tomou uma pedrada. A gente tava no show do Titãs, tava eu e Anderson Santos, fomos com a viatura da rádio, paramos lá na parte de trás do Recreativo, onde tem os camarins. O Titãs não tinha chegado ainda. Para uma viatura, Anderson entrou pro clube e eu fiquei para fazer o flash ao vivo. Entrei, saí da viatura fazendo flash. Enquanto eu fazia o flash, cara, eu não sei de onde surgiu uma pedrada aqui na parte de trás da cabeça.
Meu Deus. Que eu quase perdi os sentidos. Não, no meio da E eu tava ouvindo. Cara. Não, peraí. Eu tava ouvindo. Você tava ao vivo? Não, tava ao vivo. Tava ao vivo. E eu tava ouvindo no carro. Daí ele começou a falar e daí ele parou. Uma pausa. Quem tava no estúdio falou... Uma pausa melancólica. César. Daí volta, volta aquela voz de baixo assim, sabe? Não, tudo bem. Meu Você Deus. viu uma pedrada aqui na cabeça. Cara, não. E o sangue escorrendo. Mas tá tudo bem, César? Gente, que não, horror. tá sangrando um pouco. Falei, porra, tomou um tiro, né, E você ouvindo. Eu ouvindo, cara. Eu não sabia se era pedrada, se era tiro. A gente dá risada agora, mas na hora foi foi lógico, ainda bem que consegue dar risada hoje disso, né? Foi terrível. Sangue escorrendo. Eu lembro que tava com uma camiseta amarela da Ipanema na época, começou a tingir de vermelho, cara. Sangue escorrendo. Porque daí eu falei, cabeça sangra pouco ainda, minha né? cabeça grande, mais ainda. Aí eu falei, pô, eu o que eu vou fazer aqui agora? Eu sozinho, no fundo do recreativo, o Anderson já tinha entrado pra dentro do clube. Falei, vou lá procurar ele pra me levar embora. Vou morrer me ajudar, aqui, né, cara? Porra. Cara, eu entrei sangrando no recreativo com a camiseta, parecia um zumbi. O Walking Dead de 1990. Procurando o Anderson. O que você acha que eu ia achar o Anderson no meio de uma galera lá? Viu, a coisa mais difícil era achar o Anderson no show. Viu, você não achava. Normalmente já. Se você não segurasse o Anderson com você no evento, já era. Só encontrava no final. Você imagina a cena, ele procurando Dentro do recreativo. E não tinha celular, né? Não existia celular na época. Não tinha nada. Tinha nada. De camiseta amarela, De porque camiseta isso também amarela. preencheu o... Ó, não sei, vai ter um cara ensanguentado. Ele tá com a camiseta da Rádio Ipanema. É. Aí fui pra enfermaria, falei, o porteiro me falou, vai pra César. enfermaria ver se dá um jeito nisso aí, né? Fui pra enfermaria, o cara Aquela levou um susto. delicadeza, vá pra enfermaria. Vai pra enfermaria. Assustou o cara Vai da lá, enfermaria. Eu cheguei naquele estado, o cara... O que aconteceu? Ah, aqui alguma coisa, não sei se é tiro, se é que pedrada. aconteceu? É. Ele, olha, eu não vou poder resolver isso aqui. Aqui é o hospital, meu irmão. Você vai ter que ir pro hospital, uma... sei lá o quê. Cara, eu peguei a viatura da rádio, dirigi. Você dirigindo. Ainda bem que você tava Gente, eu fico tão morrer. feliz que vocês estão vivos. Eu fico feliz, de verdade. Eu dirigi até... Eu fui até uma farmácia, cara. Não, peraí, vamos abrir uma pausa. Ele levou uma Gente, pedra pra na vocês nuca, verem a Walter. mudança de comportamento, inclusive dos organizadores de evento. Imagina que uma pessoa Que tava trabalhando que no tava evento. trabalhando, vai receber uma pedrada e o cara fala, vai procurar o médico. Não, vai procurar Tal, enfermaria. velho. Não, e lá ninguém E o cara foi nada. dirigindo, mano. Dirigindo até uma farmácia, parei na Rua da Penha, a única farmácia que abria 24 horas, parei na farmácia, entrei, falei, meu, pode dar um jeito, cara. Não, isso aqui não dá. Nossa, você tem que ir pro, Cara, você tá com um rombo na cabeça. tem que ir pro hospital, dá ponto nisso aí, cara. Olha a Falei que essa história era situação. Foi uma das piores coisas que eu vivi no rádio. Nossa, é sim. Aí eu peguei Se a o gente ca- estivesse fazendo a competição aqui, Peguei o carro da rádio, voltei até a Capitão Nascimento Filho, guardei o carro na garagem, peguei o meu carro, fui pra minha casa dirigindo. Eu não sabia onde ir. Eu tava Tudo meio isso com a cabeça Tava zonzo. parecendo o Walking Dead. Imagine, cara, olha a situação. Meia-noite, acho que eu cheguei em casa mais ou menos. Ensanguentado. Meu pai e minha mãe dormindo, naquele estado. Acordei meu pai agora teve um treco. coitado. Vamos pra Santa Casa, aí uns par de ponta aqui na cabeça, e aí terminou a saga. No outro dia apareceu igual a Pedrita na rádio com a chuta na Cara, Ai, que dó. Todo mundo pedrita. não, e o medo era que... Você largou o Anderson no show, então? Larguei, eu fazer o quê? Cadê o carro? Você acha que eu ia procurar carro? Aliás, não sei como é que Vocês acham que era fácil ir embora antigamente do show? Você viu? Pois sim. Viu? Se largasse você no show e ir embora. Ir embora a pé, Não, Fia. cara, olha, eu vou falar Não, pra apesar você. que já teve situações da gente se largado sozinho. É, então, é que E o a vez que Anderson... você bateu, você e o Fernando bateram as duas viaturas da rádio? Já que também, tá contando, também. Já que vai, Também. conta, vai. eles conseguiram, são os únicos dois locutores de rádio que conseguiram bater uma viatura na outra. Eu sei dessa história. Não, mas que a gente tava próximo do recreativo também. Recreativo O Recreativo era o point. palco de muitas histórias. né? E aí, a gente tava fazendo promoção de um show, não lembro qual que era. E a gente tava fazendo pedágio com as duas viaturas. Era um show grande, devia ser talvez Roupa Nova, sei lá. E a gente fez o pedágio, saímos com as duas viaturas, uma atrás da outra. Eu lembro que era eu que tava atrás, acho que era eu. Fernando parou numa esquina e a situação foi a seguinte: ah, tá. Ele ia avançar com o carro, só que chegou um ouvinte pedir adesivo.
E ele parou. Não, e o Fernando Só que parava. ele parou do nada. O Fernando é aquele, ele parava pra tudo. Se a pessoa pedisse, gritasse, ele dava volta e levava Muito o gentil. adesivo. É sério. O ídolo acessível. Ele deu aquela freada e eu tava distraído, chapei atrás da viatura do Chevette da Rádio Ipanema. Maravilha. Aquele Fácil de famoso explicar isso, né? Chevette que rendeu uma boa história depois também. Você falou de minha história, né? Tem duas aqui que interessantes também. A primeira vez que assim, a gente tinha um prêmio que a gente sorteava todo mês na rádio, né? E cada mês um locutor apresentava aquele prêmio. E os sorteios eram feitos por carta, as pessoas mandavam carta na rádio. E eu acho que, tipo, no terceiro ou quarto mês da rádio, me botaram para fazer o sorteio. E foi num espaço que tinha na rádio lá, que era a garagem, onde ficavam os carros, tiraram os carros, botaram as cartas e muita gente ia para assistir. E aí, aquela tensão, eu, novo de rádio ainda tal, e vamos comandar o sorteio ali, né? E aí, o Dr. Benedito tava junto nesse dia, né? E aí gente, não esqueço, daí 88, numa época que numa outra emissora que eu trabalhava, na Rádio Cacique, na época que tocava música pop e tal, eu não podia falar o nome de uma banda que era Marcelo Nova, que era do Marcelo Nova, que era o Camisa de Vênus. Eu não podia falar Camisa de Vênus, eu tinha que falar Marcelo Nova e o Camisa. Porque verdade. Camisa de Vênus era uma agressão falar no rádio aquilo lá, pra vocês terem uma ideia. Por causa da questão de pouco tempo final da censura, as pessoas tinham medo e tal. Então, palavrão que a gente solta hoje, que a Bruna solta vários, né? Você. Ah lá, tá me falando esses dias, você falou um puta que pariu no programa. Então. Palhaço. Mas uma vez em 7 anos. Se eu contar quantas você falou. Não, a Bruna ela é campeã. Mas tudo bem, mas hoje o rádio permite isso. Mas na época não. E aí a primeira pessoa que eu fui entrevistar, eu falei, bom, vamos lá, começou um sorteio aqui, daqui a pouco o sorteio do presente e tal. Vamos ver muita gente acompanhando. Mas o primeiro que eu fui falar. E ele tava do lado do Dr. Benedito, essa pessoa. Eu falei assim, e aí, quantas cartas você mandou? Nenhuma. Cara, eu não sabia o que falar. Aí eu falei assim, aí eu mandei puta que azar. Do lado do dono da rádio. Falei, tô na rua, velho. Tô na rua agora. Você falou puta que azar? Puta que azar. Eu queria voltar no tempo pra ver isso. Essa foi literalmente foda. E uma outra coisa que eu não teria durado uma semana. Aconteceu também. Aliás, tem, né? Agora começa a lembrar, tem um monte de coisa, né? Eu durei. É verdade, você me consola, é verdade. Eu durei. Obrigada. Dava um ganchinho, alguma coisa assim. Aí tinha uma ação que a gente fazia que era blitz, literalmente. Mas não era blitz do pedágio, era o nome que a gente deu pra blitz, que a gente fazia uma blitz, né? Então, quem tinha o adesivo da rádio poderia ser perseguido pelo carro da rádio, e aí se a pessoa estivesse ouvindo, ela tinha que acender o pisca-alerta. Eu lembro disso. E aí um dia saiu eu e César pra fazer isso aí, e eu dirigindo. E aí, cara, a gente ficava com o carro parado em algum lugar e ficava esperando passar um carro com adesivo da rádio. Passava, vambora, vamos atrás, né? E eu tava tão concentrado olhando pra ver se passava um carro, aí eu saí com o carro, com tudo. O César, você é louco, cara, você é louco, o que você tá fazendo? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, quase levei o braço da menina aqui, que ela pediu o adesivo, você saiu com o carro. Eu lembro. Segura não, Walter, pelo amor de Deus. A gente tava na Afonso Vergueiro, cara. Eu não vi. Próximo ao Shopping Sorocaba. Em frente ao shopping, tem um posto de combustível ali, mais ou menos ali a gente tava. Exatamente. Cara, e foi uma situação, a hora que eu olho no retrovisor, a menina arrasta um ouvinte com a viatura da rádio. A menina assim. Não, o Walter tava concentrado pra ver se passava um carro com adesivo. Tinham vários naquela época, né? E o Walter dirigindo, no volante, olhando pra ver se vinha algum carro com adesivo. E eu fui atender a moça que ela pediu um adesivo pelo vidro do carro. No que eu fui entregar, eu vi ali, César, partiu. Isso foi uma. E uma outra coisa aconteceu, eu trabalhava na Jovem Pan em São Paulo, fazendo o programa, na época operava o programa do Luciano Huck com a Adriane Galisteu. Fazia um horário até às 7 no domingo, e depois eu ficava operando a mesa de som pro Luciano Huck e a Adriane Galisteu fazer o programa lá, que era o Torpedo da Pan. Esse programa era ao vivo? Era ao vivo. E aí, toda semana eu fazia isso. E teve uma semana que o Luciano e a Adriane, eles iam chegar 1 hora mais tarde. Então a primeira hora ia ser gravado. E aí eu tava com tudo gravado lá. E aí alguém mudou
o horário do break. E quem está acompanhando a gente, para entender o seguinte, quando uma emissora é cabeça de rede, quando ela dispara o break comercial, ela dispara, vem um pulso para todas as emissoras, né, que recebem o sinal, ou seja, o sinal do satélite é cortado e dispara os computadores com os breaks comerciais de todas as praças. Só que esse break comercial, ele tem um tempo para ser habilitado, ou seja, acho que é 10 minutos antes ou até 10 minutos depois. Então, por exemplo, se um break é às 8h30 da noite, ele está habilitado às 8h20 até às 8h40. Se antes desse tempo ou depois desse tempo, ele não dispara. E eu lembro que a gente tinha break às 19h, 19h30 e 19h20 horas. Nesse dia, não tinha o break das 19h30. E você já sabia? Não, estava ali e por uma desatenção minha eu não vi que não tinha o break. Entendi. O que aconteceu? 19h30, você não terminou de falar lá o que estava na gravação, eu, disparei o break. Cara, mas isso é sinal da audiência, né? Jovem Pan, acho que tinha, sei lá, 50 e tantas, 60 afiliados no Brasil. Começou a disparar o telefone e eu tava lá, disparei o break, comecei a arrumar as coisas, daqui a pouco o porteiro abriu e falou, o que você fez aí? Eu falei, não fiz nada. Não fiz nada, tô tranquilo. Meu, ligou o cara do Amazonas aqui, que deu branco na rádio dele, agora ligou o cara do Porto Alegre, o cara do Rio, e o telefone... Ou seja, nesse dia eu consegui dar um branco de 5 minutos na rede Jovem Pan, o Brasil inteiro ficou sem áudio, graças a mim. As emissoras que estavam no automático não tiveram break. Esse dia eu achei que ia ser mandado embora. Aí tinha um livro de ocorrências, eu deixei lá praticamente uma carta de despedida, pedindo desculpa. Só voltou, agradeço a todos. 3 páginas. Aí o meu chefe, o Alexandre Vorus, que foi muito compreensivo, falou, não, tudo bem, acontece, tá batizado, nunca mais faça isso, né? Com aquela delicadeza dele, nunca mais aconteceu. Mas são situações assim do dia a dia. Um branco nacional, o que é? Cara, eu acho o seguinte, olha, esse programa aqui... Na verdade, é um programa que a gente gostaria de fazer por 7 horas. Mais tempo de duração. Eu queria que fosse uma rede de bate-papo. Tem muita coisa pra gente falar. Ter assunto, hein? Nossa, com certeza. Tem muita coisa pra gente falar, né? Então, tem mais um período depois aqui que a gente chegou até uma parte de Rádio Ipanema, né? A gente comentou bastante e tal. Tem um período de Caju de Nativa, de Rádio Tupi, a gente não conseguiu chegar nem quando eu escutava a Casa do Caju. A gente... Não chegamos. Não chegamos nem no Picadeiro. Exatamente. Verdade. E nós vamos marcar uma outra vinda de vocês, pra vocês continuarem essa história aqui, com certeza. Precisamos ajustar a agenda. O César, que tem a agenda mais complicada, né? Eu e o Caju estamos aqui todo dia, né, Caju? Sim. Agora, não que seja fácil mesmo. Exatamente. Mas cheguei atrasado hoje. Mas o César tem a agenda mais complicada, né? Para quem não sabe, o César é formado em Direito, trabalha aí no fórum, né? Na promotoria há muito tempo já, né, César? Quantos anos já? Quase que o mesmo tempo de rádio. Tá vendo, gente? Não é mentira, né? Quando ele diz que ele tem o lado sério. Tem o lado sério, então. Exatamente. Você trabalhou com o pessoal da infância e juventude, é isso, não é? Isso. Já em várias áreas. Várias áreas. Esse é o lado sério da vida. Cezão, olha... Que bom que tem os outros, né, Cezão? E agradecer a sua participação aqui. Você já está escalado para voltar de uma próxima vez, porque tem mais assuntos para gente. E muito obrigado. Quando inaugurar o bar, vocês me chamam. Sim. Vamos fazer lá. Estamos ansiosos. Vamos fazer lá. E eu quero fazer mais um detalhe sobre o César, porque hoje é o dia da folga dele, gente. E eu fiz o convite e ele veio no dia da folga dele. Com todo prazer, imagina. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Foi rádio tá no sangue, é uma diversão pra gente. E a ideia desse Breakfast é ser realmente um bate-papo, e vai ter mais assuntos para os próximos bate-papos, né? A gente tá fechando uma temporada do Breakfast, que ele volta agora. E fechamos em grande estilo, tô muito feliz. 2022 ele volta aí com alguns ajustes, e vocês já estão convidados. Agradecer o César, né, por ter aberto espaço aí no dia da sua folga. Agradecer o Caju também, que deixou tudo que ele tinha para fazer hoje para estar aqui com a gente. Que não é pouca coisa, minha gente. Esse cara trabalha. Dá para ficar mais um pouco? Então, eu ia agora que eu saí daqui, eu tô ferrado. Porque, gente, olha só,
meu querido amigo até mudou o semblante dele depois de dar umas risadas. Não dá, a gente não pode continuar. O César tem que. Você tem que ir agora? Vamos fazer o seguinte: a gente vai agora pro estudo da Band. Vamos lá e participa. Boa, vamos lá. Convidados do Tamo Junto de hoje. Eu tô convidando a pessoa pro programa de vocês. Tá tudo certo. Você manda, então tá tudo certo. Gente, obrigado Obrigada Cezão, mesmo. obrigado, Caju. Valeu. Show de bola. Então, Nós que agradecemos. Já tá marcada segunda e Anotado. terceira edição, no mínimo, No com esses mínimo. dois aqui, que eles têm mais um montão de história pra contar pra gente aqui no nosso Breakfast. Valeu. Beleza? Valeu. Semana que vem tem mais. Breakfast, o seu morning show.